Bem-vindos ao canal Pensamento Elevado. Estamos realizando a leitura do livro Abraço de Pai João, psicografado pelo médium Wanderley de Oliveira, pelo espírito do Pai João de Angola. Estamos na leitura do capítulo 6, a força terapêutica da matéria física. No último vídeo, nós fizemos um retrocesso aí dos casos que estão sendo tratados e falamos um pouco sobre a Hilda, que tentarão assim que ela saia do coma no mundo físico, acoplando o perispírito dela ao corpo mental inferior que estava em tratamento na Casa da Piedade. Então, foi recomendada vigilância extrema do Dr. Inácio na parte espiritual para que os vampiros não tirem a energia dela, que era a intenção deles com o desencarne da Hilda. Continuando a leitura. As tarefas na Casa da Fraternidade eram de um alcance espiritual tão amplo que exigiriam livros e mais livros para narrar os trabalhos de cada noite de assistência. Quando já se passavam das 22 horas, reunimos nossa equipe espiritual para uma oração de agradecimento e, em seguida, dirigimos-nos a pé para a Casa da Piedade, em conversa proveitosa com o Dr. Inácio e com outros amigos queridos. Foi Carminha quem puxou o assunto. Então é verdade, gente. Muita gente falou comigo já que não acreditava nesse tanto de coisa que acontecia, né? Que tá achando incrível. Olha só. É assim, é como se fosse um diário, né? O diário do mundo espiritual, né? A Carminha perguntou: Doutor Inácio, por que no atendimento dado a Laerte em nosso posto de socorro ele não teve essas lembranças do passado que manifestou tão espontaneamente na Casa da Piedade? Então ela falou: por que lá no posto de socorro onde ele estava, ele não lembrou de tudo como ele lembrou lá no tratamento espiritual que foi feito no centro, né? Na parte espiritual ali do centro espírita. As lembranças foram despertadas pelo contato com as energias do mundo físico em seu perispírito. Lembra que a gente falou do contato com o médium? Ele as sentiu de forma mais impactante ao ficar perto do corpo do médium e ao receber a doação ectoplasmática do passista. O ambiente da reunião mediúnica estimula esse tipo de sensação nos corpos mais sutis dos desencarnados. A gente falou exatamente disso, gente, da necessidade, da importância do contato com o médium, porque senão não precisava da reunião mediúnica. Como é uma energia mais animalizada, que o espírito tinha mais contato, ele ainda está muito próximo, né? Ele acabou de desencarnar. Então, isso reaviva, facilita essa lembrança, né? Muito mais fácil do que quando ele só está numa parte espiritual ali, que ele não tem contato com nenhuma energia mais materializada. Nesses casos especificamente, tá, gente? Que a gente está citando aqui, nos casos de perturbação, né? Que o espírito passa por esse processo. E por que ele se lembrou de Portugal? O Laerte, tá? Foi uma reencarnação nuclear em se tratando de estruturação do traço moral que trouxe tantas dores a Laerte. Foi nessa vida que a sua mente arquivou e passou a desenvolver ostensivamente a conduta do apego a posses e bens como fonte de poder e compreensão afetiva. Então, Portugal veio na lembrança dele. Lembra que ele falou assim? Lógico que eu estou em Portugal. Lembra que ele falou? Porque foi ali que firmou na cabeça dele a questão do apego à posse, né? Como compensação afetiva. Por exemplo, ele tinha o que ele queria porque ele tinha condição. Tanto é que ele falou lá, né? As pessoas só estão interessadas no meu poder, no meu dinheiro, ninguém gosta de mim, né? Então, que ele achava assim que só o dinheiro trazia algum benefício para ele. As lembranças dependem da influência que os atos tiveram na memória. No Livro dos Espíritos encontramos a explicação para esse fato. Quando os amigos espirituais nos dizem que o espírito não se recorda de modo absoluto de todos seus atos, mas que se lembra deles de acordo com a influência que tiveram na criação do seu estado mental atual. Então, a gente vai lembrar, né, de acordo com o que isso teve de repercussão na nossa vida, né? E porque lá no Livro dos Espíritos fala que a gente vai lembrar de acordo com o quê? A influência que eles tiveram no nosso estado atual mental. Ou seja, o que mais te marcou, o que foi mais impactante,
é a memória que vai ficar mais acesa ali, né, na sua lembrança. Ele estaria preso, então, a recordações dessa época em Portugal, mesmo durante a sua reencarnação posterior? Então a pergunta dela é: mas ele reencarnou depois? E por que a mente dele está presa lá em Portugal? Né? Quer dizer, ele vai viver de novo e vai ficar com essa sensação. Aí, assim, vai ter a resposta, mas a gente vai falar aqui. Quantos de nós não tem essas memórias, não é? Tipo, você tá num lugar, ou você passa uma situação, ou você vê uma imagem de um local e vem assim, nossa, parece que eu já vivi ali. Nossa, ou você tem um contato com uma pessoa, parece que te lembra alguma coisa. Ou ainda o seu jeito de ser, né? Por exemplo, nossa, eu gosto muito de vestido. Sei lá, tô dando um exemplo bobo aqui. Nossa, vestido me faz. Isso tem a ver com o quê? Né? É uma coisa de agora. Eu comecei a gostar de vestido de agora. Tô dando um exemplo só, né, gente? Mas das situações que a gente passa aí e que tem a ver com isso, né? Com essas lembranças que a gente tem de outras encarnações, né? De coisas marcantes que a gente já viveu, né? Eu dei um exemplo material, mas poderia ser tipos de música, né? Sei lá, outras coisas aí, enfim, um monte, né? Correto, o doutor Inácio responde, ó. Não foi outro motivo de seu humor completamente alterado e de sua conduta arrogante e grosseira. Então, por que ele era tão arrogante e grosseiro? De onde vem isso? Que é o que a gente está falando aqui agora. Dessa encarnação aí. Ele se sentia como o rei que foi no passado. E esse sentimento moldou sua forma de pensar e agir. Sentia-se um rei, mas ninguém o tratava assim. Sentia superior e ninguém reconhecia sua superioridade. Então, essa contrariedade a respeito do reconhecimento esperado e não obtido incendiava o seu humor. Então, entende? Ele queria ser tratado como rei. Aí ele reencarnou, ninguém via ele como rei mais nem nada. Isso deixava ele profundamente irritado. A solução que ele encontrou na irracionalidade do seu pensamento foi acumular bens, mostrar-se poderoso pelo tanto de riquezas que tinha. Era assim que se sentia Fernando I, embora naquela reencarnação ele usufruísse do reconhecimento de sua autoridade e poder. Então ele se sentia daquele modo, né? Falou, vou acumular tudo aqui, porque isso vai me trazer prestígio, né? E ele viveu essa ilusão aí como rei. Embora ele fosse Laerte, agia como Fernando I? Ela perguntou. Então ele era o Laerte, mas agia como se ele fosse o rei? Exatamente. A sua mente está muito presa ao passado. Doutor Inácio passou um pensamento pela minha cabeça agora. Você pensa demais, Carminha. Risos. Penso mesmo, doutor. Fiquei aqui imaginando que se isso acontecesse com Laerte, se isso acontece com Laerte, poderia ser a explicação para que eu tenha desejos estranhos em relação à vida material? Que desejos, Carminha? Muitos desejos de natureza humana, como, por exemplo, comer uma sobremesa que a minha avó fazia, uma delícia. Todos nós rimos de sua fala e do jeito curioso com que ela se expressou. Ainda bem que seus desejos são esses, pois nem posso falar dos meus.